Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Jornalismo. Bandeirantes. A história das Américas tem, como todo mundo sabe, um período em que estas terras eram disputadas pelas potências europeias, né? E, inclusive, o que é hoje a principal potência do mundo, os Estados Unidos. Franceses e ingleses disputaram aquelas terras, ou pelo menos parte delas. Isso aconteceu também no Canadá. E na América Latina, assim chamada, né? América Latina que não é um conceito geográfico, histórico, cultural, inclui um país da América do Norte, que é o México, a América Central e a América do Sul. Isso ocorreu claramente, inclusive com batalhas pelo domínio da região. Aqui no Brasil, por exemplo, no século XVII, isso foi muito comum. Holandeses chegaram a ocupar uma parte importante do Nordeste, e particularmente Pernambuco, a França, a Inglaterra, Portugal, a Espanha. E isso só vai mudar, essa disputa colonial por essas riquíssimas terras americanas, isso vai mudar com alguns eventos marcantes na história. A independência dos Estados Unidos, e mesmo depois da independência ainda havia confrontos entre franceses e ingleses. O novo governo de Washington, em certo momento, se aproxima dos franceses, em certo momento se aproxima dos ingleses, mas o fato é que as colônias se libertaram e depois vem outro evento que atinge toda a estrutura de poder na Europa, que é Napoleão, o período napoleônico, que, aliás, particularmente no caso do Brasil, traz para estas terras a corte, inclusive o futuro rei, e que aqui se torna rei, João VI. E aí a história que todos conhecem. Mas os processos de independência, que começam no início do século XIX, no Haiti, que aliás é o primeiro país a se libertar da escravidão, e lhe foi imposta uma taxa pelos franceses, uma vergonhosa, para a França, taxa por causa da abolição da escravidão. E depois os movimentos de libertação em toda a América do Sul, inclusive com o apoio dos Estados Unidos. Quando vem a doutrina Monroe, a América para os americanos, que já dissemos aqui algumas vezes, era um lema dúbio, porque, por um lado, queria dizer fora europeus, fora ingleses, franceses, holandeses, espanhóis, portugueses, alemães, que também já mandavam seus navios para essas terras, fora todos vocês, a América dos americanos. Porém, esse lema tornou-se dúbio, porque ficou claro que para os Estados Unidos, a América são os Estados Unidos. E todo o resto é sua área de influência. Mas, depois dos processos de independência, no Brasil em 1822, com forte apoio da Inglaterra, que enxergava no Brasil um país com muito mais capacidade de assumir a dívida de Portugal com a Inglaterra e de pagá-la, e ao mesmo tempo havia convulsões em Portugal entre conservadores e liberais, né? Houve a Revolução Liberal, a volta de Pedro I para lá, para garantir a sucessão dentro da linhagem de João VI. Mas
Depois, as coisas mudam quando o colonialismo às antigas vai desaparecendo e potências imperiais vão surgindo. E aí já não eram as tropas, necessariamente, embora na América Central isso tenha ocorrido até os anos 30. Os Estados Unidos mandavam não só soldados, mas policiais para fazerem ali a segurança dos empreendimentos de interesse dos Estados Unidos. Mas o movimento depois desse primeiro movimento de independência, ele é feito basicamente pelo capital. O capital passa a determinar que o Estado dessas potências, do Império Britânico, da França, ora republicana, ora monárquica, aquela bagunça que foi a França, até 1871, e também já dos Estados Unidos. E depois, posteriormente, primeiro o Império Prussiano e depois a Alemanha Unificada, né, que se torna rapidamente uma potência colonial e já ensaiando os passos para se tornar uma potência imperial. É o capital que passa a determinar a nova colonização, que não era a posse do país, não era ter o país como uma colônia oficial, uma colônia reconhecida internacionalmente como pertencente a Portugal, ou a Espanha, ou a França, ou ao Império Britânico. Mas uma colônia do capital. Esse é o grande movimento que vai formando o conceito imperialista e já com os grandes monopólios, determinando o que seria produzido. E aí, não era mais apenas para buscar ouro e prata e para ter mão de obra escravizada, mas era para ter a mão de obra escravizada pelo salário, a mão de obra barata, matéria-prima barata, controle político e, obviamente, a possibilidade de ter uma nova, imensa fonte de lucro para esse capital, de acumulação do capital, até pelo esgotamento dos mercados internos das potências. Houve um momento que o mercado interno da Inglaterra era completamente insuficiente, era ridiculamente pequeno para o capital acumulado no Império Britânico. Era preciso reproduzir esse capital e estabelecer sistemas de acumulação na Índia, no Oriente Próximo, no Oriente Médio, no Extremo Oriente, na América, em outras partes da Europa, na África. E o Estado entrava como garantidor militar contra insurgências, insurreições, tentativas de independência. E aí não é a independência, repito, da condição de colônia, mas da condição de país subjugado pelo capital externo. Bom, quanta coisa aconteceu, né? Inclusive no Brasil, que teve à sua maneira uma revolução industrial a partir de 1930, que teve diversos momentos políticos e econômicos muito distintos, mesmo dentro do primeiro período Vargas, né? O período fascista do governo Vargas, a ditadura fascista dos anos 30, mas logo depois, na fase derradeira, a atração de capital externo para a formação de uma indústria de base, e depois, já com Juscelino, a consolidação de um rumo que era a formação de uma ampla base industrial de bens de consumo, mas com o capital externo comandando o espetáculo. Vocês querem produzir carros?
nós também queremos e não vamos nos apoiar na fabricação de carros em 2, 3 países. É preciso levar as unidades de produção para mercados médios ou grandes e que sejam irradiadores da comercialização dessas mercadorias nos seus continentes. Aconteceu com o Brasil, aconteceu com o México, aconteceu com a África do Sul. E o esmagamento, em outra ocasião falaremos disso, das iniciativas locais de industrialização. O que aconteceu com a indústria brasileira, genuinamente brasileira, de automóveis? O que aconteceu com a indústria cinematográfica, genuinamente brasileira? Veracruz. No caso dos carros, Gurgel. Um esmagamento. Isso em vários setores. Vários setores. E, de qualquer maneira, passado tanto tempo, com tantos acontecimentos globais, 2 guerras mundiais, a primeira, aliás, produzida exatamente pelo confronto entre as potências imperiais. Tanto tempo depois, a América Latina, como se fosse uma perene colônia, como se não pudesse livrar-se da condição de colônia, está sendo disputada, depois de um tempo esquecida, inclusive pelos Estados Unidos, está sendo disputada pelos Estados Unidos, pela China e pela União Europeia. E, no caso da União Europeia, há inclusive, na sua burocracia em Bruxelas, uma certa pressa para a assinatura do acordo Mercosul-União Europeia, que é muito ruim para o Mercosul. Muito ruim para o Brasil, para a Argentina, para o Uruguai, para o Paraguai, para a Venezuela, para a Bolívia. A Venezuela está suspensa, mas é parte. Muito ruim. E é particularmente perigoso para a indústria local. Há um documento que é divulgado na Europa mostrando o seguinte: ele foi elaborado para debates no Parlamento Europeu. Um informe de fevereiro deste ano, 2025, diz o seguinte: a região, que é a América Latina, tem importância estratégica para o futuro da economia global. Atenção, devido à sua abundância de recursos e matérias-primas essenciais, como o lítio e o cobre. Não é, puxa, precisamos ter uma parceria que ajude a América Latina a se desenvolver, a ser próspera, a ter crescimento da renda média, a buscar prosperidade para os seus cidadãos. Não, 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 não. Ela tem lítio e cobre. E os europeus, nesse documento, dizem: em apenas 2 décadas, a China passou de um ator insignificante a uma força dominante na América Latina, ao lado dos Estados Unidos e da União Europeia. E diz que até 2035 a China ultrapassará os Estados Unidos como principal parceiro comercial. Não, não será 2035, será antes. Diz que a China está fortalecendo suas relações políticas com a região, principalmente por meio do Fórum CELAC. O que aconteceu agora? O Lula, inclusive, esteve lá, não é? China-CELAC. O Xi Jinping, desde 2013, ele visitou a região 6 vezes. Mais do que juntos, Obama, Trump e Biden. Juntos, Obama, Trump e Biden visitaram a América Latina nos últimos 12 anos, menos do que Xi Jinping. Ele veio 6 vezes à região. E faz cúpulas e reuniões e encontros e coloca à disposição do subcontinente muito dinheiro. A China
E para entender o movimento chinês, é preciso entender o que é a economia chinesa. A China tem um modo de produção capitalista. O modo de produção. O Xi Jinping acena que é um período de transição. Muitos apologistas dizem que é uma grande NEP, referindo-se à NEP do Lenin de 1921. Tem nada a ver. Não é uma grande NEP. A União Soviética não restaurou o modo capitalista de produção. Aquilo era especificamente para conseguir pagar a produção agrícola, já que não havia produtos industriais para fazer a troca, uma vez que a indústria, que tentava se reerguer, mas estava destruída pela Primeira Guerra Mundial e pela Guerra Civil, quando o mundo rico, o mundo das potências, atacou a Rússia, militarmente. Era chamada economia comunista de guerra. Ela é substituída pela NEP apenas para que houvesse a possibilidade de 80% da população russa, 80% da população russa, então, era constituída de pequenos produtores agrícolas. Pequenos produtores agrícolas. Você tinha um percentual ínfimo de grandes produtores ainda, e a população urbana industrial já sob a economia planejada, e os operários no poder, aquela história. Mas era preciso dar a esses camponeses a possibilidade de venderem suas mercadorias. A guerra havia acabado. Lenin disse: não é justo que continuemos confiscando essa mercadoria. A guerra acabou. Não temos razão ou motivo moral para confiscar. Temos de comprar e pagar. E é preciso fazer isso. E houve uma grande seca, ali de 20 para 21, que abalou ainda mais essa economia agrícola, 80% da população. Então, esse era o princípio da NEP. Tem nada a ver com a China. A China restaurou o capitalismo com Deng Xiaoping, tem um modo de produção capitalista, e aí há os movimentos inevitáveis que têm de ser feitos. A natureza capitalista exige isso. A formação de monopólios, o que não encerra a concorrência, mas você tem os grandes monopólios na fusão do capital bancário com o capital produtivo, formando o capital financeiro, controlando os movimentos da economia, mas sempre o próprio capital financeiro sujeito a essa lógica da acumulação permanente e constante, sem a qual o sistema entra em crise, e aí uma crise permanente, não mais ocasional, circunstancial, temporária, e precisa do imperialismo, não como um conceitozinho qualquer de dominação, mas como a busca de lugares onde serão encontrados trabalhadores baratos, força de trabalho barata, oferta abundante de matéria-prima e de riquezas minerais, oferta abundante de comida, produção de alimentos e possibilidade de ali você continuar o movimento de acumulação do capital, cujo lucro, cujo ganho volta para a matriz. Esse é o movimento. E a China, não é que os seus dirigentes, o Comitê Central, não é isso. É um movimento inevitável desse modo de produção. Isso aqui abstraindo a discussão se, ao fim desse processo, a China retornará ao socialismo, mas aí com toda a sua capacidade produtiva atingida e com capacidade de, em prosperidade, socializar os meios de produção. Isso é uma hipótese que alguns defendem, mas é uma hipótese. A realidade é o modo de produção capitalista. E é esse modo de produção que empurra a China nas suas relações externas.
E os Estados Unidos, há uma declaração sui generis a respeito de como os Estados Unidos enxergam a América Latina. Como os Estados Unidos enxergam do Pacífico ao Atlântico, partindo do México até o Brasil. Do México ao Brasil. O que é esse espaço para os Estados Unidos? E aí vale notar o que foi dito pelo governo dos Estados Unidos, e não é que foi dito ali numa conversa que alguém sorrateiramente gravou, que alguém ouviu e contou. Não é isso. É uma conversa pública, é uma entrevista que mostra, então, o que representa para os Estados Unidos a América Latina, que voltou a ser central no interesse americano. Houve um momento que a América Latina foi completamente esquecida, e ela geralmente é tratada como algo que não deve ser levado em conta, não tem relevância. A não ser quando há algum governo incômodo, aí você vai lá dar um golpe de Estado, não é? Coloca lá um ditador para atender os interesses dos Estados Unidos e do seu capital. Mas, o que foi dito pelo senhor Hegseth, que é atual secretário de Defesa, ele disse o seguinte: Obama, isso ele disse à Fox News, não é uma conversa que alguém ouviu, que alguém gravou. Ele disse publicamente, sem pestanejar. Ele disse: Obama tirou os olhos da bola e deixou a China tomar. Olha o verbo que ele usa. Olha como a ideia é de uma terra a ser controlada, dominada, uma colônia perene. Obama tirou os olhos da bola e deixou a China tomar toda a América do Sul e Central, com sua influência econômica e cultural, fazendo acordos com governos locais de infraestrutura. Infraestrutura ruim, países que têm infraestrutura ruim, vigilância ruim, países endividados. A China foi lá e tomou. Esse é o verbo. Mas aí ele diz, olha o que diz Hegseth, que é secretário da Defesa, é o chefão do Pentágono, das Forças Armadas. O presidente Trump disse, não mais. Ele usou a expressão no more, não mais. E aí ele afirma, vamos recuperar o nosso quintal. Aquilo que muitas vezes as pessoas dizem, para os Estados Unidos, a América Latina é um quintal. Não, isso não foi dito agora em tom de crítica aos Estados Unidos. Foi dito pelo secretário de Defesa dos Estados Unidos à Fox News. Ele diz, vamos recuperar o nosso quintal. E aí são várias ações. A pressão sobre o Panamá, que curvou-se, né? A pressão sobre a Colômbia. Qualquer investimento chinês na Colômbia, não deve receber dinheiro do BID, que é o Banco Interamericano. Não é um banco dos Estados Unidos. Mas, claro, quem mais coloca dinheiro lá são os Estados Unidos. Quem coloca mais dinheiro, manda mais. E ele tem dito, inclusive, que esse gigantesco porto feito no Peru e que é controlado por uma empresa chinesa, vale ressaltar, que ele deve ser boicotado por empresas americanas. O Porto, claro, viabiliza que, por exemplo, produtos brasileiros que vão para a Ásia,
particularmente para a China, em vez de saírem pelo Atlântico, que eles sejam levados ao Peru, por trem, por caminhão, e então já pegam o navio no Pacífico, sem necessidade, inclusive, de fazer o caminho México. Pega o Atlântico, vai ao México, atravessa o México até o Pacífico, chega pelo Atlântico, atravessa o México, sai pelo Pacífico. De 40, a viagem cai para, em média, 28 dias. Fica muito mais barata. E Trump está dizendo, é para boicotar. Acho difícil que isso traga problemas importantes para esse porto. Sim, dependendo do nível de boicote. Se forem sanções contra as empresas que navegam pelos mares, isso pode ter um impacto. E é por isso, inclusive, que Trump está falando em ter vigilância americana na fronteira Brasil, Paraguai e Argentina. A desculpa é, não, ali tem gente ligada ao Hezbollah. O que importa é a presença, seja da inteligência, seja alguma presença militar. Como o Milei já garantiu aos Estados Unidos, no sul da Argentina, na Patagônia Argentina, o Chile, com Boric, com seu humanismo de supermercado, o Boric, sua política externa é inteiramente integrada aos interesses dos Estados Unidos. Equador, América Central. Basta ver que um país entregou sua dignidade, um governante, que é o Bukele, entregou a dignidade do seu país, transformando-o em cárcere dos Estados Unidos. Então a União Europeia, que é, obviamente, a mais fraca dessas três potências, a União Europeia tenta um acordo com o Mercosul. A China, sem barulho, não quer saber quem está no poder. Não, mas a presidente do Peru é uma golpista. O presidente que vocês deveriam apoiar, Pedro Castilho, está preso. Foi derrubado num golpe de Estado. A China não quer saber. Não interessa. Ela não se mete nesses assuntos. Ela quer saber se o seu capital encontrará terra fértil para reprodução e acumulação. Não é só processo comercial. Não é só comprar soja e minério do Brasil. É ter reprodução de capital para acumulação no Brasil. E em qualquer lugar. Ah, mas o Milei, o Brasil, por exemplo, se ufanou da China ter acabado com a necessidade de visto para turistas, para brasileiros. Também para a Argentina. Não é para a China uma questão ideológica. Não é. E os Estados Unidos, com uma posição muito mais agressiva, escancarando a ideia do que eles pensam. Com o senhor Hegseth dizendo para uma emissora de televisão, não foi uma conversa de corredor, será que ele falou isso mesmo? Falou para a televisão, para a Fox News, que os Estados Unidos vão recuperar o seu quintal, a América Latina. E que a América Latina foi tomada pela China. E essa é a visão dos três. É uma rica, imensamente rica e gigantesca colônia a ser dominada. Meu caro Ronald Gimenez.